Naquela noite, quando meu neto Léo apareceu à minha porta, bastou olhar para o rosto dele para meu coração se despedaçar antes mesmo de ouvir uma única palavra. Os olhos inchados, as bochechas marcadas por lágrimas já secas e o tremor que percorria todo o corpo dele denunciavam horas de solidão e medo. Em seus 9 anos de vida, nunca o vira tão desesperado. O abraço que me deu parecia o de alguém que acabara de ser abandonado num beco escuro. Ele sussurrou junto ao meu ombro, a voz falhando. Vovó, eles jantaram num restaurante caro e me deixaram no carro com fome, por 3 horas. Sem medir reações, peguei minhas chaves e a jaqueta e saí de casa tomada por uma fúria que eu achava ter deixado para trás décadas atrás. O volante queimava minhas mãos enquanto eu atravessava a cidade em 20 minutos de pressa e indignação. Cheguei à casa do meu filho David, abri a porta com a chave que me concederam anos atrás, aquela mesma promessa de vocês sempre serão bem-vindos, e encontrei a cena mais insuportável, David e Caroline no sofá, confortáveis, assistindo televisão. Ele com uma taça de vinho, ela devorando chocolates caros, daqueles que valem $15 cada bombom. Quando David ergueu o olhar, surpreso, mal tive tempo de contê-lo. Catei meu fôlego e rugi, perguntando como ousavam trancar o próprio filho no carro enquanto saíam para um jantar de mais de $200. Caroline largou a caixa de bombons e me olhou com um frio glacial, sem um pingo de remorso, só aborrecimento. David se levantou, tentando apaziguar a tempestade. Você está exagerando, mãe. Léo está bem, só ficaram um par de horas. Um par de horas, como se isso justificasse deixar um menino abandonado, faminto e vulnerável. Perguntei se ele havia perdido o juízo, se já não lembrava o que é ser pai. Então ela, com aquela voz meiga e venenosa que sempre usou para manipular, falou: Eleanor, entendo sua preocupação, mas isso é problema nosso, e não queremos você aqui fazendo papel de dona da verdade. Naquele instante, algo em mim instalou. Não era só o âmago frio de suas palavras, mas o tom de acusação, como se proteger meu neto fosse um crime. Rebati que, mais do que ninguém, tinha todo o direito de julgar quem tratava Léo como um incomodo. David ficou vermelho de raiva, gritou que o filho era dele e que eu não tinha nada a ver com suas decisões. Caroline, de braços cruzados e sorriso de satisfação, confirmou o plano. Aquilo não havia sido um descuido, mas algo premeditado. Exigi explicações e, embora meu filho hesitasse, ela não titubeou. Ela me encarou com uma frieza quase artística e disse: o Léo precisa entender que, em breve, não será mais o centro das atenções. Estou com 3 meses de gravidez e queremos acostumá-la à ideia de que tudo vai mudar. Parei para processar as palavras, sentindo o ar faltar nos meus pulmões. A solução de Caroline para preparar um menino de 9 anos era deixá-lo sozinho no carro enquanto eles brindavam à espera do novo bebê. Perguntei se haviam esquecido que era humanidade, se realmente acreditavam que tornar Léo invisível o transformaria num irmão mais carinhoso. Caroline deu de ombros. Funcionou comigo quando minha irmã nasceu. Meus pais me ensinaram que o mundo não gira ao meu redor e olha só, hoje sou forte e independente. Essas palavras me deram náusea. Aquilo não era força, era crueldade travestida de disciplina, um ciclo de danos que ela repetia sem sequer perceber. David tentou apaziguar o clima. Talvez tenhamos exagerado um pouco. Íamos levar comida para o Léo no carro, mas nos empolgamos falando do bebê e esquecemos. Como se um filho pudesse ser tão facilmente esquecido entre o prato principal e a sobremesa. Eu o confrontei, disse que ele havia sido criado num lar onde amor e atenção nunca faltaram. Por um breve instante, notei vergonha em seus olhos, mas Caroline puxou pelo braço e aquele brilho se apagou. Você mimou demais o David, ela decretou, por isso ele está tão bonzinho com o Léo. Não vou cometer o mesmo erro com meus filhos. Meus filhos, disse ela, como se Léo não existisse mais, como se o menino que um dia ela embalou nos braços tivesse simplesmente desaparecido da equação. Avisei que, se isso se repetisse, eu o colocaria sob minha guarda. David riu, alegando que eu não teria direito legal algum. Já Caroline sorriu, um sorriso gelado que me convenceu de que aquilo era muito pior do que eu imaginava. Saí daquela casa com o coração em chamas. Léo me esperava no sofá de casa, abraçado a uma almofada, a cabeça erguida a cada ruído na porta. Quando me viu, correu, perguntando se o papai estava zangado. Acariciei seus cabelos e jurei que ninguém mais o machucaria.
Mas, por dentro, eu tremia de medo. Conheço meu filho, sei que Caroline domina sem que ele sequer perceba. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Leo ficou comigo sem grandes protestos de David, estranho demais para ser coincidência, como se ambos respirassem aliviados por estarem livres dele. Todas as manhãs, o levei à escola, todas as tardes, fui buscá-lo. Enquanto outras crianças corriam para os braços dos pais, ele caminhava até mim com um sorriso que não chegava aos olhos. E eu sabia, a batalha estava apenas começando. Numa tarde calma, estávamos os dois sentados à mesa da cozinha, mergulhados nos deveres de casa. Foi então que, com o coração apertado, perguntei a Leo se aquela história de ficar preso no carro já tinha acontecido antes. Ele parou de rabiscar o caderno, os dedos agarrotados no lápis, e engoliu em seco. Não ousou me encarar quando começou a falar. 3 semanas atrás, disse ele, a voz baixa, meu pai e minha mãe foram ao cinema, sem mim. Disseram que era filme de adulto, mas eu descobri no computador do meu pai que eles compraram ingresso para animação. Daquelas que eu adoro. Levaram pipoca, doces, refrigerantes, gastaram uns $80 em um programa familiar de que me excluíram de propósito. Senti um nó crescendo no meu estômago. Perguntei se havia mais episódios e Leo assentiu. As palavras jorraram como um rio represado. No mês passado, no aniversário de casamento do David e da Caroline, eles foram passar um fim de semana num hotel de luxo. Até aí, tudo normal. Só que me levaram junto e me trancaram no quarto. Fiquei 2 dias inteiros vendo TV nas mesmas emissoras de sempre, com comida de room service. Eles só vinham dormir lá de madrugada e sumiam bem cedo. Quando perguntei se podia ir à piscina, a Caroline disse que precisava de um tempo 2, que eu já era grandinho para entender. Minhas mãos tremeram. Perguntei por que ele não me contou antes, porque não ligou para mim. Leo baixou o olhar e murmurou. A mamãe Caroline disse que, se eu reclamasse com você, não poderia mais te visitar. Disseram que você é velha e não precisa dessas preocupações. Que criança que acusa os pais acaba num lugar onde ninguém quer, num lugar onde ninguém quer. A fúria me tomou de tal forma que me afastei da mesa e fui até a janela, querendo livrar Leo do meu tremor. Respirei fundo, voltei até ele e, segurando suas mãos, prometi, nada disso é culpa sua. Você não fez nada de errado. Pode sempre contar comigo, meu amigo. Leo não chorou em soluços, mas deixou escorrer aquelas lágrimas silenciosas, piores ainda, pois revelavam que ele já aprendera a sofrer em silêncio. Mais tarde, liguei para minha filha Sara. Precisava dividir aquele horror com alguém da família, pôr outras retinas sobre a loucura que via. No começo, ela me ouviu em silêncio. Depois, defendeu David, você está exagerando. Criar filho é complicado, cada família tem seu jeito. Lembrei a ela que deixar uma criança sozinha por horas não é método nenhum, é abandono. Respirei fundo quando atendi a ligação de Sara. Do outro lado da linha, o suspiro dela soou carregado de condescendência e aquelas palavras se infiltraram como lâminas. Mãe, o David é meu irmão. Sei dos defeitos dele, mas também sei o amor que ele sente pelo Leo. Deve ser só esse estresse da gravidez. Lá estava de novo, a gravidez, justificativa perfeita para tudo. Como se essa espera por um novo bebê tornasse aceitável que a criança mais velha sofresse em silêncio. Perguntei a Sara, com a voz embargada, você lembra de quando David nasceu? Será que alguma vez você se sentiu menos especial, menos amada? Silêncio. A convicção de que ela sabia a resposta se tornou maior que qualquer negação que ela pudesse oferecer. Antes de desligar, ela ainda me advertiu, com o tom de quem lança uma sentença, não transforme tudo num drama familiar maior. O David já está chateado por ter sido confrontado em casa. Se você insistir, pode ficar sem ver o Leo de vez. Essas palavras me seguiram como sombra por dias. Decidi então agir por conta própria. Liguei para a professora do meu neto, a Sra. Miller, com quem sempre troquei sorrisos e preocupações nas reuniões da escola. Aguardei ansiosa e, quando ela atendeu, perguntei se havia notado algo diferente no comportamento de Leo. Veio uma pausa longa, dolorosa. Ele mudou muito nos últimos 2 meses, ela confessou.
Antes participava de tudo, corria, ria, era o primeiro a levantar a mão. Agora fica calado, desenha sozinho durante o recreio e, em 2 ocasiões, adormeceu em sala de aula. Quando perguntei se estava bem, ele disse apenas que estava cansado. E então, a facada no peito. Na semana passada, durante uma atividade em que as crianças desenhavam a própria família, ele pintou só a si mesmo, a senhora e o cachorro. Nem citou os pais. Questionado, disse: eles estão ocupados com coisas mais importantes. A conversa terminou, eu desliguei o telefone e sentei-me na poltrona da sala, sentindo o peso do mundo escorrer sobre meus ombros. Não era um incidente isolado, mas um padrão cruel de invisibilizar uma criança dentro do próprio lar. E eu, imersa na confiança de que meu filho jamais faria algo assim, deixara tudo passar despercebido. Era hora de encarar o David cara a cara, mas sem gritos, sem acusações que ele pudesse refutar. Combinei um encontro num café neutro, longe da casa dele e de Caroline. Precisava de um ambiente onde as palavras dele não viessem com o verniz conveniente da esposa ao seu lado. Ele chegou 15 minutos atrasado, gravata frouxa, olheiras profundas, pedindo um expresso sem nem me olhar. Algo nele me bateu diferente. Não era mais o garoto que eu tinha na memória, mas um homem grosso, cansado, distante. Comecei com a voz firme, mas baixa. David, precisamos conversar sobre o Leo. Preciso saber o que está acontecendo de verdade. Ele soltou um suspiro pesado, como se eu fosse um fardo impossível de carregar. Mãe, eu já sei tudo o que vai dizer. Já conversei com a Caroline e a gente acha que você está exagerando. O Leo está bem. Aquelas palavras soaram como um eco seco. Eu olhei nos olhos dele, disposta a arrancar a verdade. Porque, naquele momento, percebi que não havia mais espaço para meias-verdades. Meu neto merecia ser visto, ouvido e, acima de tudo, amado, sem justificativas e sem desculpas. Ele era só uma criança dramática que a manipulava. Uma criança dramática. Aquilo soou como um tapa no meu rosto. Perguntei a David se ele realmente acreditava que o Leo, com apenas 9 anos, fosse capaz de forjar lágrimas, de fingir uma dor tão intensa. David deu de ombros e tomou mais um gole de café. Crianças exageram, mãe. Você sabe disso. O Leo deve ter interpretado tudo errado. Interpretado errado? Eu abri o celular e mostrei a ele as mensagens que a Sra. Miller me mandou naquela manhã, contando como o neto andava cada vez mais retraído. Em seguida, deslizei até a foto do desenho em que Leo se desenhara sozinho ao meu lado, com o cachorro, sem a presença dos pais. David encarou a imagem durante bons segundos. Vi um flash de culpa cruzar o rosto dele, mas foi rápido, tão rápido que quase duvidei que estivesse ali. Crianças desenham besteiras o tempo todo, ele minimizou. Não significa nada. O Leo devia estar bravo porque vocês não compraram algo que ele queria. Cada justificativa era mais fraca que a anterior, mas ele se agarrava a elas como se fossem boias salva-vidas. Respirei fundo e lembrei do restaurante, das 3 horas que levaram para voltar para casa. Ele balançou a cabeça. Não foram 3 horas, mãe. No máximo 1h30. E deixamos o iPad com dados ilimitados. Ele ficou assistindo vídeos, não estava sofrendo. Senti como se estivesse me afogando em palavras vazias. Perguntei, então, se ele realmente achava aceitável deixar uma criança com fome numa cadeira de carro, só porque tinha entretenimento digital. David esfregou o rosto com as mãos, cansado, e finalmente me encarou. Mãe, você vai ser avó de novo. Deveria estar feliz por nós, em vez de transformar tudo num drama. A Caroline está estressada com a gravidez. Enjoa o tempo todo, está sensível. A última coisa que ela precisa é do seu ataque. Ali estava o verdadeiro motivo. Não se tratava do Leo, mas de proteger Caroline, manter o teu bom humor, garantir que nada perturbasse a gravidez perfeita. Perguntei quando ele deixara de ser pai do Leo para virar apenas marido da Caroline. David endureceu, dizendo que eu não tinha direito de questionar o casamento dele, que Caroline era uma mãe excelente e que, se eu não via isso, o problema era meu. Então, por que uma mãe excelente ameaçaria o filho com a perda da avó se ele reclamasse?
Insisti. A face de David empalideceu. A Caroline nunca faria isso, murmurou, mas a voz vacilou. Repeti palavra por palavra o que Léo me confessara. David abanou a cabeça, como se desse ao simples movimento o poder de apagar a verdade. Ele está inventando. A Caroline é rígida, sim, mas nunca seria tão cruel. Perguntei se ele considerara que talvez não conhecia a esposa tão bem quanto achava, que talvez a mulher ao lado dele não fosse a mesma quando estava sozinho com o filho, sem olhares dos outros. David se levantou tão de repente que a cadeira arranhou o chão. Chega, mãe. Acabou. E, sem mais, fechou a porta atrás de si. Naquela tarde, David me deixou sem reação. Léo pode ficar com você só até o fim de semana que vem. E, se você continuar se intrometendo nas nossas decisões como pais, vou ter que limitar suas visitas. Aquelas palavras pairaram entre nós, pesadas como chumbo. Eu continuei sentada, encarando o homem à minha frente, sem reconhecer aquele comportamento frio. Não era o meu menino sensível que enxugava lágrimas durante um filme triste ou resgatava insetos para tirá-los de casa em vez de esmagá-los. Aquele ser havia aprendido a desligar a empatia para agradar a outra pessoa. E ali se foi, sem sequer um adeus. Fiquei sozinha com o meu café já frio, a garganta apertada, até o ruído do trânsito me empurrar para fora do café. Sentei no carro, sem ligar o motor, tentando processar, meu filho havia feito uma escolha. E não foi por mim. Pior ainda, não foi por Léo. Quando fui buscar meu neto na escola, ele correu nos meus braços como nunca antes. Perguntou se o pai ainda estava zangado comigo. Eu menti, disse que tudo ficaria bem, que o pai só precisava refletir. Mas Léo me olhou com aqueles olhos sábios demais para seus 9 anos e sussurrou: Vovó, não precisa mentir. Eu sei que papai sempre vai escolher a mamãe, Caroline. A franqueza derrubou qualquer esperança que eu guardava. Uma criança não deveria carregar um sentimento desses tão cedo. Em casa, Léo se refugiou no quarto de hóspedes, seu espaço temporário. Ouvi a porta se fechar com um clique silencioso. Ele não chorou, não bateu nada. Aquela quietude intensa doeu mais que qualquer pranto. Liguei para minha filha, Sara, na esperança de apoio. Mas, ao contar o que ocorrera, ouvi dela apenas reprovação. Mãe, você está exagerando. O David não precisa mais de você. Ele tem sua própria família agora. Como se meu neto não fizesse parte dela. Como se eu fosse apenas uma tia cheia de ciúme. Desliguei antes de dizer algo impensado e me deixei afundar na solidão da cozinha, o peito esmagado pela impotência. Revisitei minhas contas naquela noite, pensando num advogado de família, cobrando de $200 a $400 por hora. Eu tinha poupança, aposentadoria e a casa quitada. Se fosse preciso, lutaria na justiça. Mas, lá no fundo, um pensamento tenebroso sussurrava: e se eu perder tudo? E se um juiz decidisse que os direitos parentais são absolutos, mesmo quando esses pais estão machucando seus próprios filhos? E se o Léo ficasse preso dentro daquela casa, invisível, sem ninguém para protegê-lo? Naquela tarde, senti um peso no ar. Servi-me um copo d'água e bebi de um só gole, indo até a janela. Lá fora, a rua estava deserta, os postes desenhando poças amareladas no asfalto. O cheiro de tempestade chegava antes das nuvens. Subi as escadas devagar, preocupada com o Léo. Abri a porta do quarto dele com cuidado e encontrei-o dormindo, abraçado ao travesseiro como se fosse a única coisa sólida no mundo. Aproximei-me e ajeitei o cobertor sobre seus ombros. No criado mudo, um papel dobrado chamou minha atenção. Peguei-o, desvirei as linhas que o menino nunca teve coragem de enviar. Lia. Querido pai, prometo melhorar para que você me ame mais do que o bebê novo. Vou tirar notas melhores e não vou te pedir mais nada. Só não se esqueça de mim. Seu filho, Léo. As lágrimas que engatei o dia inteiro finalmente romperam. Sentei-me no chão, ao lado da cama, com aquela carta nas mãos, e chorei baixinho pelo garoto que acreditava ter de conquistar o amor do próprio pai. Asterisco, asterisco, asterisco.
A sexta-feira chegou rápido demais. Eram 6 horas quando David apareceu à porta pontual, como sempre fora nos momentos que lhe convinha. Veio sozinho, sem a Caroline, gesto que achei por covardia. No corredor, encontrei o Léo arrumando a mala, vestígio de cada dobra uma despedida dolorida. Abri a porta e David entrou sem sequer me cumprimentar. Chamou o filho em voz alta e, relutante, Léo surgiu ali, mochila pendendo de um ombro, passos arrastados. Não correu para abraçar o pai, como fazia antes, ficou parado, aguardando ordens, um soldado resignado. Davi bagunçou os cabelos do menino num sorriso forçado. Pronto para voltar para casa, campeão? Sua mãe fez seu prato favorito. Léo apenas assentiu, sem falar nada. Vi seus nós dos dedos brancos, apertando as alças da mochila como se aquilo o ancorasse alguma esperança. Antes que partissem, pus-me em frente ao David. Minha voz saiu firme. Precisamos estabelecer regras claras. O Léo vai-me ligar todo dia e eu vou buscá-lo às quartas-feiras depois da escola para passarmos a tarde juntos. E, ao primeiro sinal de que algo não está bem, eu venho buscá-lo sem aviso. David me olhou com aquela mistura de irritação e cansaço que se instalara permanentemente no rosto dele. Mãe, você não vai ditar como criamos nosso filho. O Léo pode te ligar quando quiser, mas não todo dia. E sobre as quartas, a gente decide conforme nossa agenda. Não desviei o olhar. Se você não aceitar esses termos mínimos, o Léo não vai a lugar nenhum. Ele soltou uma risada seca, amarga. Você não tem autoridade legal para retê-lo. Se não me entregar meu filho agora, chama a polícia. Senti o chão tremer sob meus pés. Meu próprio filho ameaçando-me com a polícia para proteger o neto. E, naquele instante, soube que não recuaria. Olhei para Léo e vi angústia pintada em seu olhar, como se as lágrimas quisessem explodir a qualquer instante. Soube, naquele instante, que não podia arrastá-lo para o campo de batalha de uma guerra jurídica. Não ainda. Ajoelhei-me diante dele e o abracei com toda a força que tinha, sussurrando ao seu ouvido que me ligasse sempre que precisasse, a qualquer hora, que eu iria buscá-lo sem hesitar. Léo apertou o abraço, descansou a cabeça no meu ombro por alguns segundos e, por fim, se afastou. Observei-os saírem pela porta, ele se virou 3 vezes antes de entrar no carro e David não olhou para trás nem uma única vez. Quando o veículo sumiu na esquina, fechei a porta suavemente e encostei-me a ela, sentindo um vazio imenso crescer dentro do peito. As 2 semanas seguintes foram uma tortura. Recebi exatamente 4 ligações de Léo, todas curtas e tensas, com a voz de Carolina ao fundo perguntando quem seria do outro lado da linha. Meu neto aprendeu a falar em código. Está tudo bem, tive um dia normal significava, na verdade, que as coisas iam mal, mas ele não podia falar livremente. Tentei marcar encontros às quartas-feiras à tarde, mas Caroline sempre encontrava uma desculpa, um teste importante no dia seguinte, uma consulta médica, uma tal atividades em família. Atividade essa que, segundo Léo me confidenciou numa rápida ligação feita do banheiro da escola, se resumia a ele esperar 2 horas numa sala de espera enquanto o casal ia ao ultrassom do bebê. Numa noite, por volta das 11h30, o telefone tocou. Era Léo, chorando tão alto que mal consegui compreender suas palavras. Entre soluços, contou-me que Caroline transformara seu quarto no quarto do bebê, pegara todos os seus pertences e os jogara num quartinho minúsculo no fim do corredor, sem pedir sua opinião, sem ao menos avisar. Quando ele protestou, ela disse que o bebê precisava do espaço maior, pois teria muitas coisas, e que ele já era grandinho para se virar num quarto pequeno. David presenciou tudo em silêncio, desviando o olhar enquanto a mulher destruía o último refúgio do filho naquela casa. Perguntei se ele queria que eu fosse buscá-lo ali mesmo, imediatamente. Veio um silêncio longo, só interrompido pela respiração ofegante do meu neto. Por fim, veio um sussurro. Não, vovó, o papai vai ficar muito bravo e tudo vai piorar. Prometeu resistir até o fim de semana, quando, segundo o combinado, eles viriam me visitar. Desliguei o telefone e permaneci sentado no escuro do meu quarto, tomado por um desespero que parecia corroer meu interior. Meu neto sofria e minhas mãos, amarradas por ameaças legais e pelo medo de agravar a situação, nada podiam fazer. No sábado, esperei ansioso às 10 da manhã, depois às 11, ao meio-dia.
À 1, liguei para David, fui direto para o correio de voz. Enviei mensagens e mais mensagens, nenhuma resposta. Desesperado, recorri à Sarah, implorando que ela falasse com o irmão. Ela disse que o tinha visto naquela manhã no supermercado, ao lado de Caroline, comprando enxoval de bebê e que pareciam felizes. E eu, do outro lado da cidade, só podia encarar o vazio que crescia em mim, enquanto o silêncio de David ecoava mais alto do que qualquer palavra. Às 3 da tarde, meu telefone finalmente vibrou com uma resposta de David. Algo surgiu. Leo não pode vir hoje. Talvez na próxima semana. Como se a visita à avó fosse um luxo que podiam me negar à vontade, ouvi minhas veias pulsarem de raiva. Disquei instantaneamente e, para minha surpresa, ele atendeu. Quis falar com o Leo. David suspirou, exasperado, e explicou que o filho estava de castigo, surtar ao saber que não o deixariam vir-me ver, chorar e berrar feito um bebê e precisava aprender que aquela atitude era inaceitável. Perguntei o que esperavam de um menino de 9 anos que aguardara o encontro a semana inteira, mas ele me calou com frieza. O problema é você, mãe. Você o mimou demais. E ali estava a sentença definitiva. A Caroline está certa. Você o estragou e agora colhemos as consequências. Caroline, sempre a voz da razão, a experta em educação do Leo, mesmo com o menino cada vez mais triste, retraído. Avisei a David que estava cometendo um erro irreparável, um dia o garoto cresceria e veria que, mais uma vez, escolheram a mulher errada. Ele riu, um riso glacial que não reconheci. Quando Leo for pai, entenderá como às vezes é preciso impor limites. Limites, que palavra conveniente para justificar crueldade. Impulsivamente, peguei o carro e fui até lá. Toquei a campainha sem parar por 5 minutos até que Caroline abriu a porta. Vestia uma robe de seda rosa pálido, impecável num sábado qualquer, e me lançou aquele olhar de desprezo refinado. Eleanor, David avisou que você viria. Leo está de castigo e não recebe visitas. Respeite nossa decisão. Perguntei desde quando ver a avó virar a visita proibida, mas ela sorriu, um sorriso envenenado, de quem acredita estar no controle total. Quando tentei passar, ela se plantou à frente do hall como uma sentinela. Atrás dela, David ficou parado na escada, observando em silêncio. Mandei-o descer e conversar como homem, mas ele permaneceu imóvel. Caroline fechou a porta com força, o estrondo ecoou em meus ouvidos enquanto eu ficava na soleira, desamparada. Bati novamente, chamei pelo Leo, socando a madeira até minhas mãos latejarem. Foi então que uma vizinha apareceu na porta ao lado e perguntou se eu estava bem. Engoli o orgulho, forcei um sorriso e disse que era apenas um mal-entendido familiar. Ela me olhou com pena e se recolheu. Fiquei ali, no frio da calçada, sentindo o peso da porta cerrada e o silêncio ainda mais pesado. Voltei para o carro e fiquei ali, encarando aquela casa onde meu neto estava preso por pessoas que o consumiam aos poucos. Uma cortina se mexeu no segundo andar, era a antiga janela do quarto do Leo, agora destinada ao bebê que sequer nascera. Enquanto o sol da tarde refletia no para-brisa, senti nascer em mim algo além do medo, uma determinação fria e inabalável. Se David e Caroline queriam guerra, teriam guerra. Mas eu lutaria com as armas certas. Naquele mesmo sábado, dirigi até ao escritório de advocacia que eu havia pesquisado dias antes. A advogada Kate Bennett me recebeu sem prazo marcado. Contei cada detalhe, as ligações desesperadas do Leo, cada incidente, cada falha de quem devia cuidar dele, e ela anotou tudo sem sequer interromper. Ao fim, levantou o olhar por cima dos óculos. Eleanor, o que você descreve é negligência emocional e, possivelmente, abuso psicológico. Mas precisa entender, disputar guarda de um neto com os pais vivos e considerados aptos é tarefa hercúlea. Perguntei então o que faríamos. Kate recostou-se na cadeira e explicou o caminho, documentar tudo, ligações, mensagens, depoimentos de professores, prontuários médicos caso Leo demonstrasse ansiedade ou depressão, qualquer prova de padrão de negligência. Avisou que o processo podia levar meses, custar entre 8 e 15 mil dólares e não garantir vitória. Mas havia um recurso, se a situação piorasse, poderíamos pedir guarda provisória de emergência.
Essas palavras ecoaram em mim enquanto eu assinava o contrato e entregava um cheque de $3.000 como adiantamento. Saí dali com um plano, mas também com um nó no estômago. Eu estava movendo uma ação contra meu próprio filho, a mesma que o trouxe ao mundo, passou noites em claro cuidando dele doente e trabalhou em dobro para lhe dar educação. Agora o levava aos tribunais. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio cortante. David não respondia às minhas mensagens. Leo não ligava mais. Sara deixou um recado trêmulo na minha caixa postal: David está devastado. Como pôde fazer isso? Está destruindo a família. Destruindo a família? Como se ela já não estivesse em pedaços. Como se Leo não importasse. Na terça à tarde, recebi uma ligação da Sra. Miller, da escola, com a voz carregada de preocupação. Contou que Leo teve um colapso na aula de educação física, começou a chorar sem motivo aparente e não conseguia se acalmar. A enfermeira tentou falar com os pais, mas ninguém atendeu. Eu era o contato de emergência secundário e em 15 minutos já estava à porta da escola. Entrei apressada na sala da enfermeira e encontrei meu neto Leo sentado num colchonete, os olhos vermelhos e inchados, apertando os joelhos contra o peito. Quando me viu, algo dentro dele se ruiu de vez. Ele se lançou nos meus braços, soluçando com uma dor tão intensa que me partiu o coração. Entre os soluços, Leo contou o que havia acontecido naquela manhã. Antes de sair de casa, ele ouvira Caroline e David na cozinha. Ela dizia que, quando o bebê chegasse, precisariam de uma babá em tempo integral e, para isso, teriam de usar o quarto do Leo. Estavam decidindo mandá-lo para internato. Um internato a 2 horas de distância, onde ele poderia voltar apenas um fim de semana por mês, segundo Caroline, para aprender disciplina e independência. Leo ficara paralisado no topo da escada, escutando os pais planejarem seu exílio. Levou aquele peso até à escola e, na aula de educação física, quando a professora mandou o grupo correr, algo dentro dele simplesmente estourou. Ele parou no meio do campo e se entregou ao choro. A enfermeira, Dona Patrícia, olhou para mim com compaixão e comentou, em voz baixa, que uma criança de 9 anos não deveria suportar tamanho estresse emocional. Sugeriu que eu levasse logo um psicólogo infantil. Perguntei a Leo se ele queria voltar para casa ou vir comigo. A resposta veio sem hesitar: com você, vovó. Por favor, não me leve de volta lá. Assinei os papéis para retirá-lo da escola e o levei para minha casa. No caminho, ele permaneceu em silêncio, olhando pela janela com os olhos perdidos, como se estivesse em choque. Chegando em casa, conduziu ao quarto que ele dizia ser seu, preparei um chocolate quente e sentei ao seu lado. Prometi que não o deixaria sozinho, que resolveríamos tudo juntos. Foi então que Leo, com o rosto ainda marcado pela tristeza, me perguntou algo que nunca vou esquecer: Vovó, por que o papai não me ama mais? O que eu fiz de errado? Minha voz engasgou, mas assegurei a ele que não fizera nada de errado, que às vezes os adultos se perdem e tomam decisões ruins, mas aquilo não tinha nada a ver com ele. Ele era perfeito do jeitinho que era. Leo assentiu, mas vi nos seus olhos que não acreditava totalmente. Depois que ele adormeceu, exausto de tanto chorar, liguei para a Kate. Expliquei tudo: o telefonema da escola, o depoimento da enfermeira, o estado emocional do Leo. Ela orientou a documentar cada detalhe, poderia servir para pedir a guarda provisória de emergência. E, exatamente às 10 da noite, ouvi uma batida suave na minha porta. Era o David, voltando para buscar respostas. Ele não bateu na porta. Usou sua chave antiga e entrou como um vendaval, gritando meu nome pelo corredor. Encontrei-o na sala, o rosto vermelho de fúria, exalando indignação. Ele exigia que eu devolvesse Leo imediatamente. Com a voz serena, respondi que o menino dormia e que não tinha intenção de acordá-lo. David avançou rumo à escada, mas eu me coloquei em seu caminho. Avisei que, se subisse e aterrorizasse aquele garoto, chamaria a polícia. Ele parou em seco, tremendo de raiva. Vou-te processar por sequestro, gritou. Vou-te prender e você nunca mais verá o Leo. Sorri, como quem aceita um desafio, chame quem quiser. Mas Leo não volta para aquela casa enquanto você e a Caroline, não aprenderem a tratá-lo como filho e não como um estorvo.
Então David falou algo que congelou meu sangue. É culpa sua. Você o está envenenando contra nós, plantando ideias na cabeça do menino. O Léo estava bem até você chegar com seu veneno. Perguntei se ele realmente acreditava naquilo. Que um garoto de 9 anos só perceberia que estava sendo magoado se alguém dissesse isso para ele. David hesitou, mas o orgulho o impediu de recuar. Nesse instante, Caroline entrou. Suavemente, como se tivesse descido de um pedestal, exibindo aquela expressão de superioridade moral que eu tanto odeio. Contou, com voz calma, que já haviam consultado um advogado, tinham todos os direitos legais do lado deles, e eu não tinha nenhum. Sorri para ela, um sorriso triste, mas firme. Talvez vocês tenham a lei do lado de vocês. Eu, porém, tenho algo mais importante, a verdade. A verdade é que vocês estão destruindo o próprio filho por puro egoísmo. O rosto de Caroline empalideceu. David tentou falar, mas eu o interrompi. Léo ouviu vocês falando sobre internato, anunciei. Vi a cor sumir do rosto dele. Caroline, por sua vez, levantou o queixo e retrucou. Era só uma conversa exploratória. Não tínhamos decidido nada. Perguntei como um menino de 9 anos podia entender essa diferença. Como iria dormir em paz sabendo que os próprios pais cogitavam mandá-lo para longe. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Finalmente, com a voz embargada, David falou: precisamos de espaço. Com o bebê chegando, as coisas vão ficar difíceis. Achamos que talvez Léo se sentisse melhor em um ambiente estruturado, com outras crianças, longe de todo esse conflito. Traduzindo, longe de nós. Sorri mais uma vez. Perfeito. Se vocês querem espaço, terão todo o espaço do mundo. Léo fica comigo. Vocês ficam livres para se preparar para o novo bebê. Quando estiverem prontos para ser pais de verdade de ambos, conversamos. Caroline explodiu, gritando que eu era uma manipuladora, que estava usando Léo como arma, que só queria separá-los porque não suportava ver o David com a própria família. Mantive minha voz tão calma que até eu me surpreendi. Naquele instante, quando David me lançou com voz gelada, se você chama de família o que edifica sobre o sofrimento de uma criança, então realmente não suporto esse tipo de família, eu senti um nó na garganta. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou meu braço com força. No olhar dele havia algo que eu não sabia mais distinguir, dor ou ódio. Era meu filho, mas me perdi ao tentar decifrar suas emoções. Ele me avisou, áspero, você vai se arrepender. Está cometendo um erro terrível. E eu respondi, com voz firme mesmo que trêmula, o verdadeiro erro tem sido seu, dia após dia, preferir o caminho mais fácil em vez de lutar pelo seu filho. Um dia você vai acordar tarde demais e perceber o que perdeu. E nesse dia eu estarei ao lado do Léo para juntar os cacos desse menino abandonado por vocês. Eles se afastaram sem dizer mais nada. Ouvi o carro partindo na noite silenciosa e deixei meu corpo desabar no sofá. Tremia de raiva e de medo, sabia que tinha cruzado um ponto sem retorno. Meu vínculo com David estava, naquele momento, irremediavelmente destruído. Ainda pensei em Sarah, ela talvez me detestasse também por ter dividido nossa família. Mas subi as escadas e encontrei o Léo finalmente dormindo em paz, algo que não via há semanas. Vi seu rostinho sereno e soube, sem sombra de dúvida, que tomara a decisão certa. Na manhã seguinte, minha amiga e advogada Kate entrou com o pedido de tutela provisória de emergência. Entregamos ao juiz o depoimento da escola, as mensagens, as gravações de chamadas, tudo que comprovava o sofrimento do garoto. Para nossa surpresa, conseguimos uma audiência já na semana seguinte. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. David contratou um advogado de renome, desses que cobram $500 por hora e desfilam em ternos melhores que o aluguel de um apartamento. Kate me alertou, eles iam me pintar como a avó intrometida, manipuladora, enquanto se apresentariam como os pais amorosos injustiçados. Na quinta-feira, finalmente veio Sarah. Seu rosto estava tenso, os olhos inchados de cansaço. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou vários minutos em silêncio, encarando a xícara de café sem sequer tocá-la. Quando falou, a voz saiu arrastada. Mãe, o David está arrasado.
Diz que você tirou o filho dele. A Caroline chora o tempo todo de nervoso, eles temem pelo bebê. Perguntei se ela tinha falado com o Leo, se ao menos ouvir o sobrinho. Sarah desviou o olhar. Conversei por telefone. Ele diz que está bem aí com você, mas é criança. Criança não sabe o que é melhor para ela. Algo dentro de mim se partiu. Pedi que ela subisse comigo ao quarto do Leo, que o olhasse nos olhos e me dissesse se via ali uma criança manipulada ou um menino que, enfim, podia respirar. Sarah permaneceu em silêncio, os dedos brincando na alça da xícara. Foi então que contei tudo o que até então mantivera trancado, cada detalhe das ligações desesperadas, a carta em que Leo implorava para ser melhor e conquistar novamente o amor do pai, as 3 horas sufocantes no carro, o quarto invadido, a conversa sobre internato. À medida que eu revelava cada episódio, o rosto dela empalidecia. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos de Sarah. Num sussurro, ela admitiu: eu não fazia ideia de que era tão grave. E naquele momento, senti que ainda havia uma chance de reconstruir não só o futuro do Leo, mas também algum resquício de esperança para nossa família. Quando contei à Sarah que Davi dizia que ela estava exagerando, que ali só fazia drama porque ele sentia ciúme do bebê, vi o rosto dela desabar. Perguntei se ela realmente acreditava que o irmão era incapaz de omitir a verdade, de minimizar seus próprios erros para parecer bem aos olhos dos outros. Sarah cobriu o rosto com as mãos e, entre soluços, confessou: é meu irmão, mãe. Difícil crer que ele machucaria o próprio sobrinho. Admiti que durante semanas eu mesma relutei em acreditar, mas a prova estava ali, gritante. Bastava olhar nos olhos assustados do Leo para sentir o que ele não conseguia dizer em palavras. Você pode escolher ouvir as palavras sedutoras do seu irmão ou mergulhar no silêncio aterrorizado de um menino traído. Ela subiu para casa sem responder. 10 minutos depois, encontrei-a no quarto do Leo. Meu netinho estava sentado no tapete, exibindo suas novas aquarelas. Sarah estagnou diante dos desenhos e vi a ficha cair. Num dos papéis, uma casinha sob chuva, 2 figuras grandes dentro e um pequeno corpo lá fora, encharcado. Embaixo, Leo escrevera: eu esperando. Sarah saiu do quarto com os olhos vermelhos. Abraçou-me no corredor e murmurou: desculpe, mãe. Eu devia ter-te escutado desde o começo. Segurei sua mão e disse que não precisava de desculpas, precisava que ela testemunhasse na audiência. Ela assentiu sem hesitar. O dia do julgamento chegou como uma tempestade anunciada. Kate havia-me preparado para cada pergunta incomoda, cada acusação, cada artimanha do advogado tentando me pintar como vilã. Mas nada me preparou para ver David entrar naquele tribunal de braço dado com Caroline, trajando roupas de gala, como se fossem os noivos de um casamento luxuoso. Ela, com 5 meses de barriga bem desenhada num vestido creme que devia custar mais de $400. O Sr. Starling, o advogado deles, começou a tecer o retrato perfeito. Pais exemplares, dedicados, ansiosos pela chegada do segundo filho, lidando, coitados, com o ciúme natural do primogênito. Segundo ele, eu teria-me aproveitado da situação para afastar Leo dos pais, enchendo de mentiras e ressentimentos. Quando chegou a minha vez, minhas mãos tremeram, mas a voz soou firme. Descrevi as ligações em horários impróprios, as intermináveis horas no carro, o quarto invadido à força, a conversa sobre internato. Cada detalhe. Starling tentou-me calar diversas vezes, mas a juíza Stevens, de olhar severo, mandou ficar quieto e me deixar falar até o fim. Logo depois, chamaram a Sra. Miller, a professora de Educação Física. Relatou a mudança radical de comportamento de Leo, o desânimo, o isolamento e o próprio desenho que falava por ele. Starling questionou suas credenciais, alegando que professora não é psicóloga para avaliar dinâmicas familiares. Foi então que Sarah entrou. A defesa não esperava por ela. David empalideceu ao vê-la dirigir-se à tribuna. Starling protestou, argumentando que ela não constava na lista de testemunhas. Kate rebateu, firme: é uma testemunha de última hora, mas essencial. Sarah fitou o irmão nos olhos antes de falar. E naquele instante, a verdade ganhou voz. A voz de Caroline soou trêmula no salão do tribunal, mas ela não hesitou.
Começou contando como, no início, defendera o irmão a todo custo, acreditando em cada palavra dele. Depois, narrou a visita que fizera à minha casa, os desenhos de Léo espalhados pela sala, a conversa com meu sobrinho, em que o menino revelou pesadelos constantes e como os pais o deixaram na escola, confinado num prédio vazio, por horas intermináveis. Num acesso de fúria, David gritou de sua cadeira que ela era uma traidora. O juiz bateu o martelo e ameaçou expulsá-lo caso insistisse naquele comportamento. As lágrimas de Caroline deslizavam pelo rosto, mas havia nelas algo ensaiado, um choro de cena que o magistrado parecia notar. Em seguida, o Sr. Sterling chamou David para depor. Meu filho ergueu-se, adotando a postura do homem ofendido, vítima de abusos que eu teria orquestrado. Falou das dificuldades que tiveram na gravidez de Caroline, da confusão que meu influência teria causado em Léo, como se, antes de mim, tudo corresse às mil maravilhas naquela família. Na contestação, Kate foi cirúrgica. Sinalizou a noite do restaurante. Não 3 horas, mas 2. Sim, o iPad estava com o garoto. Fazia calor, não frio. E, sobretudo, ele esquecera de alimentá-lo. David titubeou. Ia pegar algo, mas o tempo passou. Kate insistiu. Como perderam a noção do tempo com o filho esfomeado esperando no carro? Sem resposta, David engoliu seco quando ela puxou as cópias das notas do restaurante. $238 gastos naquela refeição, com uma garrafa de vinho de 120 doletas, entradas, pratos principais e sobremesas de luxo, enquanto Léo esperava faminto no estacionamento. Chegou a vez de Caroline. Subiu ao púlpito com a barriga evidente de quem carregava quase um terceiro membro na família e se descreveu vilipendiada. Enjoos constantes, o stress de lidar com a sogra que odiava, acusava-a de tudo. Assegurou amar Léo como se fosse seu filho. Kate, então, perguntou sobre o quarto de Léo. Caroline explicou que precisavam do espaço maior para bebê, luz natural, ventilação e que o filho havia concordado com a mudança. Mas, questionada sobre tê-lo consultado antes de mexer em suas coisas, engatinhou não queríamos surpreendê-lo. A defensora tirou do bolso uma brochura. Era a do internato que encontraram no carro de David, anotada com preços ressaltados e datas de matrícula circuladas. A cada palavra, Caroline afundava mais. O juiz decretou 20 minutos de recesso. Vi David acalorado em discussão com seu advogado, enquanto Caroline se refugiava no banheiro, abraçada por mãe e irmãs. Do meu lado, Sarah se sentou em silêncio, segurando minha mão como quem diz: estamos juntos até o fim. Quando retornamos ao tribunal, a juíza Stevens aguardava-nos com um semblante grave. Ela explicou que, embora os pais tivessem direitos, eles não eram absolutos diante de provas de dano emocional a uma criança. Determinou, então, uma avaliação psicológica completa do Léo por um especialista imparcial. Até que esse laudo ficasse pronto e uma nova audiência fosse realizada, concedeu uma guarda provisória, permitindo aos pais visitas supervisionadas 2 vezes por semana num centro neutro. David desabou na cadeira, deixou-se cair, abraçando a própria cabeça. Caroline explodiu em gritos, acusando a juíza de injustiça e afirmando que levavam seu filho por causa do depoimento de uma mulher amarga. A magistrada advertiu para moderar a linguagem, sob pena de multa por desacato. Saímos de lá sustentando uma vitória provisória, mas meu peito doía como se tivesse sido açoitado. Vencemos legalmente, mas, naquele instante, sentia que perdera meu neto. O olhar de David, misto de ódio e dor, ficou gravado em mim para sempre. Os primeiros encontros supervisionados foram dilacerantes. Léo sentava-se, imóvel, como se estivesse diante de estranhos perigosos. David tentava puxar conversa sobre escola ou desenhos, mas seu jeito rígido repelira qualquer aproximação. Caroline mal falava, mantinha as mãos repousadas na barriga, observando o neto com uma expressão que mesclava ressentimento e, talvez, culpa. Holly, a supervisora do Centro de Mediação Familiar, anotava cada gesto e palavra. Na terceira visita, chamou-me de lado e revelou algo que me gelou. Eleanor, em 15 anos de trabalho, nunca viu uma criança tão aterrorizada de desagradar os pais. Cada movimento dele é meticulosamente pensado para evitar rejeição. A avaliação psicológica de Léo durou 3 semanas. Dr. Evans, psicólogo infantil com 30 anos de experiência, o recebeu 6 vezes.
Pouco depois, chamou-me para uma reunião confidencial antes de redigir seu parecer. Seu rosto, já vincado pelo tempo, parecia ainda mais tenso. Relatou que Leo apresentava sinais evidentes de trauma emocional complexo, ansiedade, abandono, hipervigilância e um comportamento compulsivo de agradar aos outros. Nas sessões de brincadeira terapêutica, todas as histórias que o menino inventava terminavam com a criança sendo esquecida ou deixada para trás. Nos desenhos, a família surgia sempre maior e mais próxima, enquanto ele próprio parecia minúsculo, distante e quase invisível. Com os olhos cansados, o doutor concluiu: Eleanor, essa criança está convencida de que não merece amor. Aos 9 anos, ele já acredita que sua existência é um problema a ser resolvido pelos pais. Saí daquele consultório arrasada. Tive de ficar 20 minutos no carro antes de conseguir dar partida. Chorei até não ter mais lágrimas e chorei além disso. Meu neto, aquele garoto doce e luminoso, havia sido reduzido a uma coleção de mecanismos de sobrevivência emocional. O relatório do Dr. Evans caiu como uma bomba sobre David e Caroline. Ele recomendou terapia familiar intensiva, mantendo a guarda de Leo com a avó e ampliando as visitas aos poucos, conforme o progresso no tratamento. Marcou-se uma nova audiência para dali a 2 meses, mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois daquela primeira sessão, estava eu na penumbra do meu quarto quando o telefone tocou às 2 da manhã. Do outro lado da linha, Sara soluçava tão alto que mal conseguia entendê-la. Entre gemidos, ela conseguiu sussurrar: Mãe, a Caroline está internada, ela perdeu o bebê. Naquele instante, o mundo inteiro congelou. Por mais que tudo o que Caroline havia feito ao nosso Leo doera fundo, não pude fugir de uma pontada de compaixão. Perder um filho é uma dor que não desejo ninguém. Perguntei o que ocorrera. Sara contou que, naquela tarde, Caroline sentira fortes contrações prematuras e fora levada ao pronto-socorro. Mas os médicos não conseguiram salvá-la, era uma menina que se chamaria Sofia. David, segundo a filha, encontrava-se em pedaços, pedia para ver o Leo, gritava seu nome entre lágrimas, implorava desculpas. Os médicos tiveram de medicá-lo para contê-lo, pois ele repetia sem cessar: Eu errei, entendi tudo tarde demais. Preciso do meu filho. Desliguei o telefone e permaneci sentada no escuro, dilacerada por sentimentos opostos. A mãe de 38 anos em mim desejava correr ao hospital, abraçá-lo. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-se do menino que sofrera por culpa de David. Dor não apaga crueldade. Arrependimento não desfaz danos. Na manhã seguinte, deixei Leo na escola sem revelar nada e segui para o hospital. No 3º andar, encontrei David na sala de espera, as roupas amassadas, os olhos inchados, quase irreconhecíveis. Quando me viu, algo nele se desfez por completo. Levantou-se e veio em minha direção, caindo nos meus braços como um garoto assombrado. Silenciei-me e apenas o abracei enquanto ele desabava, murmurando que fora um monstro, que perdera a filha e perderia o filho por sua própria estupidez. Caroline estava sedada na enfermaria. A mãe dela lançou-me um olhar gélido, repleto de ódio, mas permaneceu em silêncio. Aproximei-me do leito e vi aquela mulher tão pequena, tão frágil, tão despedaçada. Segurei-lhe a mão com delicadeza e disse-lhe que sentia muito pela perda. Caroline abriu os olhos, turvos pela medicação, e ficou a me encarar em silêncio por bons segundos antes de sussurrar: É o meu castigo, não é? Por tudo o que fiz ao Leo, Deus levou minha filha, porque eu não soube valorizar o filho que já tinha. Fiquei sem saber o que responder. Não creio em um Deus que pune tirando bebês da gente. Mas havia algo naqueles olhos, uma clareza atroz nascida da mais profunda dor, que me mostrou, ali, uma mulher encarando pela primeira vez as consequências dos próprios atos. Os dias seguintes foram estranhos e dolorosos. Logo após a notícia, o David não parava de me telefonar, implorando para ver o Leo. Eu explicava com paciência que ainda não era hora, que precisávamos contar tudo de forma que o machucasse o mínimo possível. Quando finalmente sentei meu neto ao lado e lhe revelei a perda do bebê, não vi o alívio que esperava, vi desespero. O pequeno começou a chorar, tremendo, e disse entre soluços que era culpa dele. Que, em segredo, ele havia desejado que o bebê não nascesse para que os pais voltassem a amá-lo como antes, e agora, por causa daquele desejo, o bebê tinha morrido e ele era um monstro.
Passei quase 2 horas explicando que nem sempre conseguimos controlar doenças ou complicações, que esses acidentes acontecem por razões médicas que ninguém domina e que pensamentos de criança não têm o poder de causar tragédias. Ainda assim, notei no olhar do Léo um peso novo, a culpa misturada àquela briga diária que ele já carregava consigo. Naquela mesma noite, liguei para o Dr. Evans e contei tudo. Ele me orientou a trazer o Léo para uma sessão de emergência. No consultório, pude assistir ao sofrimento se repetir. Entre respirações trêmulas, o menino confessou que, se ele tivesse sido um filho melhor, a mãe e o pai não estariam tão estressados e o bebê talvez ainda estivesse vivo. Por 1 hora, Dr. Evans explicou, com infinita paciência, como o corpo humano funciona, por quais motivos ocorrem abortos espontâneos e que nada do que pensamos ou sentimos tem poder sobre isso. Mesmo depois, percebi que o Léo ainda não se sentia totalmente liberto daquela culpa. Cerca de uma semana depois, a Sara apareceu com uma proposta do David. Ele queria um encontro em casa, só nós três, sem advogados, sem supervisores. Meu filho bateu no fundo do poço, abriu os olhos, dizia ela, implorando que eu aceitasse. Conversei com a Kate, que me alertou que qualquer palavra dita ali poderia ser usada em juízo. Falei também com a Holly, a supervisora, que viu potencial em resolvermos aquilo de forma familiar. E, por fim, perguntei ao Léo, ele queria ver o pai em casa, onde se sentia seguro? O menino assentiu, quase sem acreditar. Na tarde de terça-feira, o David chegou sozinho. A Carolina ainda estava de repouso, frágil em corpo e coração. Meu filho parece ter envelhecido 10 anos, a Sara comentaria depois. Cabelos brancos nas têmporas, rugas profundas ao redor dos olhos, ombros curvados como quem carrega o mundo nas costas. No sofá da sala, o Léo estava encolhido, mãos apertadas entre os joelhos. Quando David entrou, o silêncio desabou sobre eles, 2 olhares parados por um abismo. Então, o pai se ajoelhou diante do filho. As lágrimas já escorriam pelo rosto de David antes mesmo de ele pronunciar uma só palavra. Filho, começou ele com a voz embargada, eu fui o pior pai do mundo. Eu falhei com você em todos os sentidos. Fiz você se sentir invisível quando, na verdade, você é a coisa mais importante que me aconteceu. Léo ergueu os olhos, arregalados e fixos, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante. David respirou fundo e prosseguiu. Perdi sua irmãzinha e essa dor é imensa. Mas percebi outra coisa. Durante meses, eu estava perdendo você também. Eu me afastei, fiz você acreditar que não havia lugar para você em nossas vidas, e isso, meu filho, é pior do que qualquer outra perda, porque foi minha escolha, meu erro. Léo começou a tremer. O corpinho dele estremeceu até que soluços contidos jorraram como um vendaval. David o abraçou com força e ali ficaram os dois, chorando juntos, por um tempo que durou apenas alguns minutos, mas pareceu horas. Atrás deles, eu permaneci na moldura da porta, com o rosto molhado pelas minhas próprias lágrimas, observando meu filho despertar do pesadelo que ele mesmo criara. Quando o choro acalmou, David sentou-se no chão diante de Léo e segurou suas mãos miúdas. Quero-te dizer algo que nunca disse. Quando você nasceu, eu tinha tanto medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de não saber como cuidar de você. Medo de te decepcionar. E a vovó estava ao meu lado para me ensinar, para me ajudar. Você era o bebê mais lindo que eu já havia visto e eu também desde o primeiro segundo. Léo ouviu cada palavra com atenção, saciando uma fome de carinho que crescia havia meses. David continuou. Em algum momento, parei de escutar meu próprio coração e comecei a dar ouvidos a vozes erradas. Deixei alguém me convencer de que te amar significava endurecer você, prepará-lo para a dor, e isso foi uma mentira terrível. Eu perguntei de onde eu estava, se ele queria falar algo sobre a mãe, Caroline. David me olhou e assentiu lentamente. Voltou-se para o filho. Sua mãe, Caroline, está doente. Filho, não doente no corpo, embora também sofra fisicamente, mas doente no coração. Ela carrega a mesma dor que sentiram com ela na infância, porque acreditou que esse era o jeito certo de educar. Mas ela se enganou. Nós estávamos errados, murmurou Léo com vozinha trêmula. Ela me odeia? David balançou a cabeça com firmeza. Não, meu filho. Ela está com medo. Medo de não ser suficiente.
Medo de te perder. E esse medo a levou a decisões horríveis. Mas ódio? Não, nunca ódio. Com a seriedade de uma criança de 9 anos tendo que enfrentar verdades que não deveria carregar, Léo processou cada sílaba. Por fim, perguntou aquilo que o atormentava há tanto tempo. A bebê morreu por minha causa? Porque eu não queria que ela nascesse. David o puxou para mais perto, com urgência. Não, não, não. Ouça bem, Léo. Bebês se vão por motivos médicos que nem os doutores entendem completamente. Seus pensamentos, seus sentimentos não têm poder para provocar nada disso. O que aconteceu com sua irmãzinha não tem absolutamente nada a ver com você. E, naquele instante, um silêncio suave se espalhou pelo quarto, substituindo a angústia pela chance de reconstruir o amor que, por tanto tempo, estivera adormecido entre pai e filho. Usei palavras simples e sinceras para explicar o que os médicos haviam dito. Caroline teve uma complicação na placenta, algo que pode ocorrer em qualquer gravidez, sem relação direta com estresse ou emoções. Mesmo que tudo em casa estivesse perfeito, o risco permanecia. Léo me ouviu em silêncio e, apesar de ainda enxergar dúvidas em seu olhar, percebi que parte do peso insuportável que o oprimia ali começou a se dissolver. Naquela tarde, David ficou conosco. Jantamos algo simples que preparei enquanto eles conversavam na sala. Chegavam até mim ecos de frases vazias de vergonha e de esperança. David confessava seus próprios medos, falava de como sentia que havia falhado e de como desejava ser um pai melhor. Léo, cauteloso, fazia perguntas cuidadosas, receoso de errar, mas pouco a pouco o gelo em seu peito começava a derreter. Quando David saiu, já bem noite, abraçou Léo demoradamente e prometeu voltar, disse que continuariam conversando e trabalhando juntos para consertar o que havia sido quebrado. Léo acenou e pela primeira vez em meses via algo que se parecia com esperança genuína iluminando seus olhos. Assim que David partiu, Léo me perguntou se poderia acreditar naquelas promessas, se aquelas palavras desta vez eram verdadeiras. Confessei que não sabia ao certo, teríamos de esperar e ver. Expliquei que algumas pessoas mudam de fato quando passam a compreender a dor que causaram e que, naquele momento, o pai dele parecia diferente. Mas só o tempo diria se essa mudança seria duradoura. Nas semanas seguintes, vieram novas surpresas. Caroline quis-me ver. Sara me ligou para dizer que a cunhada desejava um encontro a sós, sem David, sem advogados. Hesitei por dias. Parte de mim não suportava sequer pensar em encontrá-la, mas outra parte, a que a havia visto no hospital, abatida, sentia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Na manhã de sexta-feira, fui até a casa dela. Encontrei-a na sala, magra e frágil, vestida de cinza, com os cabelos cortados bem curtos, como se quisesse se livrar de algo. Ao perceber minha chegada, ela não esboçou sorriso nem se fingiu forte, apontou apenas para a poltrona. Ficamos em silêncio até que sua voz, desconstruída da dureza de antes, tomou forma. Elaner, não vou pedir seu perdão, sei que não mereço, depois do que fiz ao Léo. Mas preciso que você entenda algo. Aí ela começou a contar sua história, segredos que jamais havia revelado por completo. Cresceu como filha mais velha de uma família em que o amor era escasso e condicionado. Quando a irmã mais nova nasceu, foi invisível para os pais, perdeu o quarto, ouviu que já era grande demais, que não precisava de atenção. Aprendeu a ver o afeto como recurso limitado, algo que se conquistava dia após dia. Vivi acreditando que aquilo era normal, disse ela com a voz falha. Aprendi que ser forte era não depender de amor e que pedir atenção era sinal de fraqueza. Era uma vez, em uma fase cheia de desafios e revelações, uma mulher chamada Caroline que, ao descobrir sua gravidez com Sofia, sentiu que todo o veneno que carregava dentro de si finalmente começou a emergir. Em um momento de profunda introspeção, ela percebeu que projetava em Léo tudo o que seus pais haviam feito a ela. Acreditando que estava preparando o filho para enfrentar o mundo, ela encarou sua amiga com olhos marejados, lágrimas escorrendo por seu rosto, e perguntou se ela se dava conta do que havia feito. Todos os dias desde a perda de Sofia foram marcados por uma dor intensa. Caroline não conseguia escapar da imagem do rosto de Léo, a tristeza que ele expressava sempre que seu quarto foi tomado e o choro solitário que ecoava dentro do carro. Cada vez que ele tentava se comunicar, ela via o medo em seus olhos, a evidência de que ela tinha se tornado a própria mãe que jurou nunca ser.
Caroline desabafou que estava em terapia 2 vezes por semana e que seu terapeuta diagnosticou com traumas não resolvidos da infância, além de padrões de criação disfuncionais herdados. Sabia que teria um longo caminho pela frente, mas estava disposta a percorrê-lo, na esperança de que Leo algum dia pudesse perdoá-la. Quando Caroline olhou diretamente nos olhos da amiga, a sinceridade de suas palavras ecoou no silêncio. Não espero nada de você, disse. Apenas que você saiba que estava certa sobre tudo. Fui cruel com seu neto, e se você decidir que eu não posso me aproximar dele novamente, eu entenderia. Mas, se houver alguma chance, mesmo que distante, de tentar novamente, prometo que serei diferente. Caroline saiu da casa da amiga com um turbilhão de sentimentos. A dor genuína e o arrependimento que havia testemunhado não apagavam as marcas que já haviam sido deixadas. Leo continuava a acordar com pesadelos, a tremer ao ouvir vozes altas e a pedir desculpas por coisas que não cometera. A angústia de saber que estava ferindo seu neto pesava no coração de Caroline. Ela compartilhou tudo com Kate, que alertou sobre a próxima audiência marcada para daqui a 3 semanas. Precisava decidir o que pedir, se a custódia permanente, uma custódia conjunta gradual ou dar a oportunidade a David e Caroline de provarem sua mudança. Conversou também com o Dr. Evans, que continuava a ver Leo todas as semanas. Ele a tranquilizou ao dizer que o menino estava melhorando lentamente, que os pesadelos diminuíram e que ele começava a se abrir mais na terapia. Mas alertou que Leo era extremamente vulnerável e uma nova rejeição poderia destruir todo o progresso que haviam alcançado. Na noite que antecedeu a audiência, a insônia tomou conta de Caroline. Ela revisitou cada decisão, cada momento que os trouxera até ali. Pensava em Leo, dormindo tranquilamente no quarto ao lado, algo que não acontecia há meses. David, embora quebrado, parecia finalmente despertar de um longo sono. E Caroline, em sua luta, começava a enfrentar seus demónios, colocando à luz uma dor que havia sufocado por tanto tempo. No dia da audiência, carregava a certeza de sua escolha. Kate a preparou para diversas possibilidades, mas apenas Caroline saberia o que era certo para ela e para Leo. O juiz Stevens entrou na sala e todos se colocaram de pé. David e Caroline sentavam-se juntos, mas com um espaço notável entre eles, como se tivessem esquecido como estar próximos. Quando o Dr. Evans apresentou sua avaliação, falou sobre o progresso de Leo, mas também sobre sua fragilidade contínua. As palavras dele passaram como um eco, pesadas e significativas, enquanto Caroline observava tudo, preparava-se para enfrentar um futuro incerto, mas determinada a buscar a verdade e o melhor para seu neto. Descrevi, com o coração apertado, como meu neto vivia em estado de alerta, vasculhando rostos de adultos em busca de qualquer sinal de rejeição. Falei de suas desculpas em excesso, de sua autoestima tão frágil que parecia prestes a se despedaçar a qualquer instante. Quando, por fim, chegou a minha vez de falar, respirei fundo e olhei diretamente para a juíza. Não quero guarda definitiva, anunciei, sentindo cada palavra pesar no silêncio do tribunal. Expliquei que, apesar de tudo, David era pai do Leo e merecia a oportunidade de provar que havia mudado de verdade. Mas deixei claro, ele precisaria aceitar terapia familiar obrigatória 2 vezes por semana e as visitas começariam sob supervisão, avançando só conforme o progresso nas sessões. Ainda sugeri que Leo ficasse comigo pelos próximos 6 meses, tempo em que eles poderiam começar a reconstruir o vínculo. Aos olhos de todos, pedi algo mais, voltei-me para Caroline. Você também precisa continuar sua terapia individual antes de ficar a sós com o Leo. Quero mais do que promessas, quero ver, em ações, que você resolveu o que te levou a magoá-lo. Para minha surpresa, Caroline se levantou. Com a voz embargada, ela pediu permissão à juíza e, ao obter, falou diretamente comigo. Eleanor, aceito tudo o que você pediu. Obrigada por não fechar a porta para mim. Sei que não mereço esse voto de confiança, mas prometo me esforçar todos os dias para reconquistar a confiança do Leo. David também se manifestou. Cabisbaixo, admitiu cada condição, reconheceu que perdera o direito de exigir qualquer coisa e suplicou apenas uma chance de conhecer o filho de verdade, não um garoto temeroso, fruto de seus erros, mas o ser humano que ansiava por um amor que nunca foi incondicional. A juíza pediu um breve intervalo de 30 minutos para ponderar. Aqueles instantes duraram uma eternidade.
Sara, sentada ao meu lado, apertava minha mão em apoio. Do outro lado da sala, via David com a cabeça entre as mãos e Caroline encarando o vazio, como se buscasse forças dentro de si. Quando ela retornou, o verdito foi firme. Concedeu uma guarda provisória por 6 meses, com revisão obrigatória ao final do período. David e Caroline teriam visitas supervisionadas 2 vezes por semana no primeiro mês, que se ampliariam gradualmente. Até a terapeuta individual de Caroline certificar, por escrito, que ela havia trabalhado suas próprias dores, ela não poderia ficar sozinha com o Leo. Além disso, a juíza determinou que David frequentasse aulas de parentalidade positiva e que ambos participassem de um grupo de apoio para pais que cometeram erros graves. Palavras da magistrada ecoaram em minha mente: o amor não basta quando misturado ao dano. Amar também é proteger, nutrir e colocar as necessidades emocionais da criança acima do próprio conforto. Saímos dali com algo que nenhum de nós esperava: uma chance real de recomeço. Não era um final feliz, mas era, sem dúvida, uma oportunidade. Mal dava para chamar aquilo de cura, era apenas o primeiro passo de uma estrada longa e dolorosa. Mas já era alguma coisa. Os meses que vieram a seguir foram um emaranhado de desafios e esperanças. As primeiras visitas supervisionadas eram tensas. O Leo ainda andava em alerta máximo, contando cada sílaba que dizia. Aos poucos, devagar, quase que imperceptível, começaram a surgir pequenas mudanças. O David aprendeu a calar o monólogo e, pela primeira vez, escutar de verdade. A Caroline descobriu que pode ficar em silêncio, deixando desconforto e culpa ali, sem imediatamente disparar justificativas. Lá na terapia familiar, que eu também frequentava de vez em quando, o Leo desabrochou num rompante de emoções inéditas. Ele gritou para o pai que se sentia invisível, confessou a Caroline que andava com medo dela há meses. E, pela primeira vez, os dois, pai e madrasta, não se enclausuraram em defesas, mas estenderam a mão, choraram junto, pediram perdão sem condicionais. Claro que não faltaram retrocessos. Houve tardes em que o Leo se fechava de novo, como se velhas feridas tivessem-se aberto com um estalo. Teve um dia em que o David chegou 10 minutos atrasado e o Leo entrou em pânico achando que outra vez tinha sido esquecido. Levou horas até ele se acalmar. Mas o David não desistiu, passou a chegar sempre 15 minutos mais cedo e todas as noites fez questão de ligar para desejar boa noite. A cada ligação, a cada gesto, ia reconstruindo a confiança aos poucos. A Caroline, por seu turno, surpreendeu meu ceticismo. 3 meses depois, a terapeuta dela me escreveu contando que havia progresso real. Afinal, a Caroline estava encarando os traumas da própria infância e reconhecendo como os havia repetido. Quando chegou o dia da primeira visita só dela com o Leo, 4 meses depois da audiência, eu me tremia de medo. 2 horas depois, achei o Leo diferente. A Caroline não fingiu que nada acontecera. Ela sentou ao lado dele e disse, com voz suave: "Não sei ainda como ser uma boa madrasta, mas quero aprender. Você pode me ensinar o que precisa de mim?" E o Leo, com a coragem que as crianças ganham quando se sentem seguras, disse a verdade: "Eu preciso que você não me ignore. Que não me faça sentir que estou atrapalhando." 6 meses após a decisão do juiz, o Dr. Evans entregou um relatório cautelosamente otimista: menos pesadelos, melhor rendimento escolar, confiança em alta, mas ainda era essencial manter a estabilidade do meu lar como base segura. A juíza então ordenou: a guarda principal continuaria comigo, mas o Leo começaria a passar finais de semana completos com os pais, abrindo caminho para semanas alternadas, se tudo seguisse bem. David e Caroline aceitaram sem protestos. Quase um ano se passou desde aquele dia horrível em que o Leo bateu à minha porta em prantos. Nada está perfeito, cicatrizes não somem completamente, mas o Leo sorri de novo. Brinca com os amigos sem a sombra constante da ansiedade e, o mais importante, não anda mais pisando em ovos quando está com os pais. 2 meses atrás, o David me procurou e disse baixinho: "Me perdoe." E foi naquele instante que senti, estávamos realmente no caminho da cura. Numa certa noite, depois que meu filho me deixou Leo em casa, ele me olhou nos olhos e desabafou: "Mãe, eu me tornei tudo aquilo que você sempre me ensinou a não ser e você teve de salvar meu próprio filho de mim. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente por você não ter desistido da gente."
Aquele momento abriu caminho para que eu e a Sarah, irmã dele, reconstruíssemos nosso vínculo. Ela, com a humildade de quem admite um erro antigo, confessou que achou mais fácil acreditar numa versão confortável dos fatos do que encarar a dor de saber que o irmão machucava o próprio sobrinho. Hoje, ela vem nos visitar com frequência, cheias de brincadeiras e de carinho, uma tia de verdade, presente em cada risada do Leo. Caroline, a esposa renovada do meu filho, ainda luta contra seus próprios fantasmas. Há dias em que a velha voz interior insiste que o amor precisa ser conquistado, quase como um bilhete premiado que se ganha à força de provas e mais provas. Mas a diferença é que, agora, ela reconhece aquela voz e simplesmente escolhe não lhe obedecer. Já me agradeceu várias vezes por não ter fechado de vez as portas da família para ela. Outro dia, o Leo estava concentrado na lição de casa na minha cozinha quando me lançou: "Vovó, você acha que o papai realmente mudou ou ele está só fingindo?" Respondi com toda a sinceridade possível: "Acho que ele acordou de um pesadelo que ele mesmo criou. Ele está trabalhando duro para ser melhor, mas é normal ainda ter dúvidas. Confiança se reconstrói devagarzinho, passo a passo." Ele assentiu, voltou aos cadernos, mas, poucos minutos depois, ergueu o olhar com um brilho de esperança: "Acho que um dia vou morar com eles de novo. Mas gosto de morar aqui com a senhora também. A gente pode ficar assim mais um pouquinho?" Prometi a ele que, enquanto ele precisasse, a minha casa seria sempre a casa dele. Que jamais ele teria de se perguntar se havia espaço para ele, porque espaço sempre haveria. Esta história não tem final perfeito. A vida real não costuma entregar finais como em conto de fadas. O que temos é um presente cheio de imperfeições, um garoto de 10 anos aprendendo a confiar de novo, um pai aprendendo a ser, de verdade, um pai, uma madrasta enfrentando seus próprios demónios e uma avó de 66 anos descobrindo que amar às vezes significa lutar, significa firmar-se mesmo quando chamam você de exagerada. Significa arriscar tudo para proteger quem não consegue se proteger sozinho. O Leo ainda tem dias difíceis. Aquele medo retorna de vez em quando. Mas agora ele tem algo que antes lhe faltava: a certeza de pelo menos um lugar no mundo onde é amado sem nenhuma condição. Onde sua existência não é um problema a ser resolvido, mas um presente a ser celebrado. E essa certeza, mais do que qualquer sentença ou sessão de terapia, será o que, aos poucos, vai cicatrizar suas feridas. Não sei o que o futuro nos reserva. Mas sei que, seja lá o que vier, vamos enfrentar juntos, com honestidade, com paciência e com aquele tipo de amor que não se quebra, porque nunca deveria ter tido condições.